Também tenho muitos porque eu uso jogos para trabalhar, portanto também é Sim. diferente. Essa é a tua desculpa. Olá pessoal, sou Miguel Sousa aqui do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer aqui mais uma conversa temática e como temos feito uma série de vídeos sobre jogos de hobby, hoje vamos falar de um jogo de hobby muito especial e temos hoje connosco aqui o David. Estás bom, David? Olá, então, Miquel, tudo bem? Tudo bem, tudo Vamos bem. falar do hobby. Do hobby, não é? Aquele por onde muitas pessoas começaram em Começa. Portugal o hobby dos ditos jogos analógicos. Uhum. Embora houve muitas pessoas que também tenham começado antigamente pelos wargames e pelos role-playing games, Eu, para mas dizer a verdade, comecei no digital, naqueles sim, sim, jogos que eu sim, já nem me lembro o nome do Heroes of Might and Magic, lembro perfeitamente sim, disso. sim, sim. Foi isso que me puxou para estes ambientes. E hoje em dia não consigo jogar esse tipo de jogo. Simplesmente não entra. Mas acabou por ser, falando apenas dos analógicos, porque, claro, muitas pessoas vêm ainda do Uhum. digital, mas dos analógicos, os role-playing games e os wargames tiveram um peso muito grande, mas quando nós fazemos uma retrospectiva e perguntamos às pessoas que continuam a jogar hoje este tipo de jogos, quase sempre o Magic the Gathering aparece lá. Ou Uhum. jogado de um modo mais leve ou de um modo mais profundo. E é isso que vamos falar aqui hoje. Mas, antes de mais, cabe-me fazer aqui a pergunta que é sempre habitual. Quem és tu, afinal? Eu vi um meme no outro dia muito engraçado na net, que era qualquer coisa assim, alguém entrevistar um gato daqueles todos pomposos. Então, já jogas Magic há 20 anos? E eu, jogo. Então deve ser muito bom. E depois vê-se o gato a lacrimejar. Basicamente é isso. Jogo há muito tempo. Há quem joga há mais tempo que eu, mas pai desde 97, qualquer coisa assim. Não estou desde o início, mas estou desde há muito tempo. Já passei por. O Magic já morreu muitas vezes. Ui, Sim, o Magic morre, morre muito. morre e volta. Sim, exatamente. Mas o que é que tu fazes na vida para além do Eu sou Magic? professor. Foi em Lisboa quando estava a tirar o curso superior. Passava mais tempo na arena do que na faculdade Ok. e pronto, era assim que eu passava o meu tempo a jogar Magic. Aprendi também a pintar miniaturas lá. Comecei a jogar algumas miniaturas nessa altura, mas basicamente foi Magic. O Magic era o mais fácil de continuar. Falam sempre dos preços dos hobbies, mas quem está num hobby é sempre caro. E as miniaturas também é bastante caro. Mas tu Uhum. sabes isso. Sei bem, sei bem. Uhum. Então acabaste de, ao te apresentar, falar daquilo que eu te queria perguntar, que era o teu percurso como jogador. Como é que isso Comecei como começou? toda a gente começa, foi comprar um pack por acaso, lembro perfeitamente. A cultura na altura de jogos e na altura BD era muito gira em Lisboa. Estava tudo a começar e suponho que quem tivesse a começar não tinha dinheiro para ter um negócio com loja aberta e etc. Então eu ia à BD Mania, que hoje em dia é uma grande loja de BD de Lisboa, que os donos organizaram os festivais de Amadora Cartoon desde sempre, etc. E eram num apartamento, numa rua que eu já não me lembro o nome da rua, mas era assim num sítio recôndito, tinhas de subir por um elevador daqueles que tinha grades, Uhum. entravas, subias, pensavas que ias bater a casa de alguém, a primeira vez que lá fosses, que aquilo é tipo no terceiro C, uma coisa assim, e entravas e aquilo era um mundo alternativo, parecia que estavas a entrar num espaço alternativo. Abrias a porta, estavas dentro de uma loja esbanazinhada num apartamento dentro de um bairro. E lá eu comprava banda desenhada na altura e continuei a comprar durante muito tempo. Era importada banda desenhada em inglês. E lá eles trouxeram Magic na altura para complementar, logo foi. Eu comprei um pack por curiosidade. Achei piada aquilo. Já não lembro se foi um pack, se foi um deck. Deve ter sido um deck inicial. Achei piada aquilo e tentei encontrar mais sítios onde houvesse mais gente para jogar aquilo. E foi novamente, este ainda era pior, que era um clube que tinhas de atravessar um quintal num daqueles prédios velhos. Entravas no prédio, uma coisa às escuras, sem eletricidade.
atravessavas um quintal, tinha uma laranjeira e um poço, ias dar uma garagem no fundo desse quintal e lá era o Clube Magic da altura, que eu não me lembro. Eram os mesmos donos, acho eu, do Clube de Santa Justa, que depois existiu mais tarde, que esse então era subir 3 andares num prédio daqueles ao lado da Rua do Ouro, 3 andares às escuras, porque o prédio nem eletricidade tinha, e em caracol até lá acima, e era um apartamento velho que servia de loja, e era muito giro o ambiente. E foi o começo clássico, abri um deck de pai Ice Age, com uma necropotência que troquei por 40 comuns e fiquei muito contente nessa altura. Quem nunca, quem nunca? Exatamente. A mim foi uma ave do paraíso. Foi assim, ao ar por uma parvoíce também. Uma parvoíce Sim, qualquer que me saiu no primeiro baralho também. Não sei se uma coisa do exato. género. Toda a gente faz. E ainda Faz mais parte. olhas para a necropotência, perdes vida para comprar cartas, são parvos, ok? Sim, E carta aquele péssima. está-me a dar 40 comuns pela necra. Então, claro que sim. É muito melhor. É mesmo estúpido aquele que me está a trocar aquilo. Exatamente. Pois, eu também tive um percurso mais ou menos assim. Eu já não sei bem o ano, mas também deve ter sido para aí 96, 7. Mais coisa, menos coisa. Era a quarta edição, era o ciclo da Era Glacial, era essas coisas todas. Foi assim que eu comecei também. Para mim foi fantástico na altura, foi mesmo uma coisa totalmente nova. Eu que adorava jogar aqueles livros das aventuras fantásticas. Dos números, salta para o Sim, sim, sim. 68. Uhum. Aquilo pareceu-me na altura fazer todo o sentido ter aquilo e é um maravilhamento. Na altura foi um maravilhamento que Uhum. eu agora não tenho conseguido encontrar com tanta facilidade. Procuras, sim. Embora vou encontrando isso em alguns jogos, e se calhar Uhum. até é isso que me faz. Eu na altura nem me apercebi de quão importante para mim era a novidade de ver lá está, ver estas coisas novas, as mecânicas, as cartas, todas estas coisas, e eu tenho encontrado isso nos jogos. Então, e depois deste tempo todo, tu continuas a jogar Magic the Gathering? Foi on e off, que houve uma altura que, como sabes, tive uma loja em Leiria, 2002 a 2006, se não me engano. Depois de 2006 parei durante bastante tempo, uns 6 anos, deve ter sido o maior hiato de tempo que eu tive sem jogar. E em 2011 ou 12, agora não sei precisar, voltei e tenho jogado sempre desde a altura. E tem sido sempre a ir a torneios. Sempre tive mais depois de ter loja. Sempre tive aquela veia mais competitiva de jogar Magic com um objetivo. Eu não sou capaz de fazer coisas sem ter um objetivo. E o Magic, se eu estou a jogar Magic, não é jogar por jogar. Estou a jogar porque me estou a preparar para um torneio X. E assim Uhum. é que eu me motivo e assim é que eu me foco para tentar aprender para jogar melhor. E há 20 anos ou mais, já perdi a conta, que eu estou a aprender, porque aprendo sempre e nunca se deixa de aprender nos jogos. Eu confesso que o que me fascinava mais era criar baralhos. Uhum. Penso que era isso que me fascinava, mais do que os torneios até. Os torneios eram interessantes para ir testar os baralhos, mas eu gostava mesmo é da parte criativa de combinar aquelas peças para criar algo novo, tentar criar alguma coisa que fosse boa. Nunca era nada de jeito, não é? Mas tentava-se criar sempre qualquer coisa assim É a original. parte gira do Magic, é que tem espaço para todos. Tem espaço para os que gostam de criar baralhos, tem espaço para os que gostam de ir à net e copiar o deck. É tão válido como o outro, porque o jogo é interpretado de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Por isso, cada pessoa joga como gostar. Tem espaço para os que só gostam de jogar Sealed, Limited, tem espaço para os competitivos, os casuais, os Commanders, que eu não tenho paciência nenhuma para jogar Commanders, mas percebo que há quem goste. Pronto, é a parte engraçada do Magic, é que há quem gosta de arte só, há quem colecione, há quem faça tudo. Não conheço ninguém que faça tudo, mas há quem faça muita coisa dentro do mundo do Magic. Para quem não sabe ou não faz a mínima ideia do que é o Magic the Gathering, como é que tu explicavas assim de uma forma resumida este jogo? É difícil explicar de uma forma resumida. Penso que a melhor maneira que eu já vi explicar o Magic foi uma amálgama entre xadrez e póquer. Não sei se faz algum sentido. E depois com desenhos engraçados com arte de fantasia. Tens a componente da lógica e do raciocínio do xadrez, em que tens de prever as jogadas, tens mecânicas rígidas que consegues jogar e usá-las a teu favor
e tentar derrotar o adversário, e depois tens a componente aleatória da probabilidade do póquer, e em que jogas com esses elementos a teu favor e tentas, se o jogador oponente, isto também é uma parte engraçada do Magic, se o teu oponente for bom, tu jogas com isso em teu favor. Tu sabes que ele sabe que tu sabes. Se o teu oponente não for bom, é muito mais aleatório, porque tu não sabes se ele sabe que tu sabes, e torna-se tudo muito mais complicado. E isso é engraçado, porque há muitas vezes sentas-te e estás a jogar contra pessoas que nunca viste na vida, não é? Até certo ponto torna-se mais... Se for um jogador bom e que tu conheças e que saibas que ele lê muito sobre o assunto, até certo ponto tu até consegues prever o que ele vai fazer. E isso torna-se um handicap para ele. Agora, se for um jogador com instintos bons, que não lê nada sobre o assunto, mas que está a fazer jogadas boas, mas que não percebe muito o assunto, torna-se muito mais difícil jogar contra essa pessoa, porque é imprevisível. E é por isso que o meu formato preferido era, aliás, eram dois, mas claramente era o Sealed Deck, era aquele que eu gostava mais, porque era aquele formato em que nós tínhamos um conjunto limitado de coisas para escolher, não podíamos ir além daquilo, e os jogadores não podiam vir com muita preparação de casa. Ou seja, aquilo era ali, em pouco tempo, tentar compreender o que era aquele novo universo que estava ali a chegar e construir os baralhos com aquilo que nos davam. Era a parte criativa, era aquilo que eu gostava mais. E isso também acaba por ser muito, muito interessante porque nós víamos nesse tipo de formato pessoas que, por vezes, lá está, tinham muita experiência de jogo, mas eram forçados a jogar com coisas que jamais jogariam de outra maneira. E depois gerava também alguma imprevisibilidade interessante no jogo. E o mesmo E há pessoas que do só vão a drafting. releases. Há quem não faça mais nada que ir a releases, precisamente por isso. Sim, E porque é o formato mais relaxado, o Rules Enforcement é mais leve, porque há diferentes níveis de Rules Enforcement. Num pré-release, como o objetivo é fazer as boas-vindas a todo tipo de jogador e jogadores novos, é um ambiente mais relaxado em que teoricamente deixas voltar atrás, embora já tenha visto um miúdo de 7 ou 8 anos contra um veterano, o veterano deixa-o voltar atrás e depois o veterano fez qualquer coisa e o miúdo, não, tu não voltas atrás. Já vi isso acontecer. essa é Acontece boa. tudo. Essa é boa, essa é boa. Depois eu lembro-me disso, realmente, dos torneios. E para mim eram os meus preferidos e também os drafts, não é? Fazíamos os drafts. Eu também achava a sua piada aos drafts. E o que é Draft é muito engraçado, giro. o que é engraçado é que, eu não sei se viste o último vídeo que eu coloquei, que são algumas recomendações de jogos destes ditos jogos de tabuleiro modernos. E Está na lista para ver, ainda quero ver, sim. isto eu admito, é já um erro, porque jogos de tabuleiro modernos normalmente é a mesma coisa que os jogos de hobby. E os jogos de hobby, o Magic faz parte dos jogos de hobby. É um dos jogos de hobby. Entre os role-playing games, os wargames, os eurogames, os Ameritrash, Amerigames e os collectible card games. É um deles. Portanto, está tudo, entre aspas, no mesmo pacote, porque tem uma série de características próprias. E o próprio Richard Garfield faz muitos jogos de tabuleiro também. E bons, e bons. Mas nessa lista, uma das recomendações são, por exemplo, dois tipos de jogos que vão aparecendo agora com muita força, que são os deck builders e os drafts. Ou seja, Sim. eu diria que aquilo foi buscar de inspiração ao Magic a criação dos baralhos e o próprio draft de cartas que nós vamos recebendo e construindo o nosso jogo. Que curiosamente eram as duas coisas das que eu gostava mais de jogar e que agora têm sido transpostas para estes jogos, tanto para os jogos de tabuleiro modernos, para... Eu só conheço dois deck builders, o Star Realms, que gosto bastante de jogar, e eu tenho ali, é um de super-heróis, não sei se é Ação da Marvel. VS? Não sei, normalmente não se não chama costumo VS. jogar muito. Não é Infinity, é um deck builder, pronto, e é cooperativo, é a única coisa que eu não gosto. Ok. Pois. Porque Eu também depois não... tens sempre o jogador alfa que domina os outros. Exatamente. Pronto. Eu também não gosto dos jogos cooperativos. Normalmente não gosto dos jogos cooperativos por isso mesmo. Provavelmente também essa veia do Magic, nós nunca jogávamos a cooperar. Sim. Raramente. Sim. Era só Isso é uma coisa que por acaso eu até gostava de falar contigo. Tem a ver com o Commander e tem a ver se calhar com o meu preconceito para Commander. Commander, para quem não sabe, é um formato de Magic multijogador. E eu pessoalmente acho
que o Magic, embora a Wizards agora tenha expansões feitas dedicadas a Commander, acho que o Magic foi feito para jogar 2. E eles tentam distorcer um bocadinho as regras para acomodar o Commander. E eu mesmo Commander até gosto de jogar quando é 1 contra 1. Depois a terceira pessoa ali eu já não gosto. Porque havia um jogo que eu joguei e é isso que me deixa sempre pé atrás no Commander. O Vampire the Masquerade. Que jogava na minha loja na altura. Tu se calhar chegaste a ver, não Sim, lembro-me de ver. Nunca joguei, mas lembro-me perfeitamente de ver. Vampire the Masquerade era um jogo, era e ainda se joga. Eu não sei se ele ainda existe o jogo. Penso que não. Vampire the Masquerade era um jogo multiplayer e feito com regras para multiplayer. Então, basicamente, era aquela máxima do póquer. Se não sabes quem é o sucker na mesa, normalmente és tu. E o Vampire explorava muito isso. Tinha cartas que se chamavam mesmo políticas, em que tu tentavas dominar a mesa do ponto de vista político e usavas os jogadores mais fracos a teu favor. O Magic não tem isso. E então, qual é para mim a falha do Commander multiplayer? É que se há um jogador mais fraco na mesa, esse jogador mais fraco pode minar a mesa toda. E tu podes ser um jogador muito bom e ter uma estratégia muito boa, mas o outro jogador, sem querer, pode dar cabo da estratégia toda. E não é por querer. Ele pode não estar a apontar para ti, só que não faz ideia do que está a fazer ali. Eu acho isso uma falha muito grande. No Vampire contornava-se, porque se vias que havia um jogador mais fraco na mesa, tu exploravas esse jogador mais fraco a teu favor. Porque o jogo estava feito para isso. Coisa que o Magic não está. Isso é muito engraçado o que estás a dizer, porque isso é exatamente aquilo que disse o Carlos Ferreira quando esteve aqui a falar sobre Wargames. Ele joga Wargames, normalmente os Wargames são sempre para 2. Há alguns que podem ser um pouco mais, normalmente 3, mas normalmente são 2, 1 contra 1. E ele estava a dizer que uma das coisas que ele deixou de gostar nos jogos, nos Eurogames, nestes jogos de tabuleiro de estilo europeu, é que como estamos a jogar com 3 e 4 jogadores, ele tem muitos efeitos colaterais dos outros jogadores não propositados. O que é frustrante para ele, que eu acho isso realmente curioso e engraçado. É que depois nem sequer tens uma linha condutora. Às vezes, quando estás a jogar 2, estás a tentar planear o jogo 2, 3, 4 turnos à frente, um jogador muito bom, planeia ainda mais. Em multiplayer, Commander, não dá para fazer isso, porque tu planeias, eu já fiz isto, eu a seguir vou fazer isto, isto e isto. Passa por outros 2 jogadores, tudo o que tu pensaste já perdeu, já nem sequer dá para fazer, já alterou de tal maneira que não dá para fazer. Sim. Isso é uma coisa que acontece em alguns dos jogos de tabuleiro, que são aqueles jogos que nós chamamos que tu não consegues planear para além do teu turno. Isso acontece em alguns, que depois tem um efeito terrível, para mim, acho muito mal, que é o efeito paralisia de análise. O que é que isto faz? É que quando chega ao teu turno, tudo aquilo que tu pensaste podes pôr no lixo. Porque tens que repensar tudo outra vez, ler o jogo todo outra vez, e isto causa um downtime brutal no jogo, e eu acho que o jogo perde fluxo quando é assim. Mas há jogos que conseguem evitar isso, através de algumas mecânicas dinâmicas. Falaste aqui do Commander, ou seja, existem vários modos para jogar Magic. Aquilo no fundo não é bem só um jogo, aquilo são muitos jogos, não é? A marca que gera, a empresa que gera o Magic tenta fazer um produto que abranja vários tipos de clientes. E o produto é apresentado de maneiras diferentes, tens colecionáveis de maneiras diferentes, tens foils, hoje em dia tens promos, hoje em dia tens artes alternativas, tudo isso é colecionável, tudo isso acrescenta valor às cartas ou não, depende de quem as compra. Eu, por exemplo, não gosto de jogar com foils, porque elas com um bocadinho de umidade tendem a abolar e isso é uma carta marcada no deck, por isso eu não quero. Há quem só jogue com foils por causa disso. E a nível de formatos, há muitos formatos diferentes que a Wizards tenta desenvolver para cativar mercados diferentes e clientes diferentes. Commander é claramente um formato para tentar apanhar jogadores mais casuais que não querem ir a um torneio, por exemplo. Eu lembro perfeitamente quando tinha a minha loja, havia uma loja concorrente na altura, mas que não havia torneios lá. E havia clientes que só iam a essa loja concorrente, não vinham à minha. E uma vez eu consegui falar com um desses clientes, era muito casual ele vir à minha loja. E ele explicou-me, não vinha à minha loja porque tinha medo, entre aspas, de vir à loja porque era tudo muito competitivo
e não valia a pena porque ele perdia valor em vir à loja, era a mentalidade dele. Eu acho que todas as lojas tentam ter todo tipo de clientes. Eu, na altura, jogava todo tipo de jogos. Eu desenvolvi um clube de jogos de tabuleiro na altura lá, que eu não sei se chegaste a fazer parte, em que as pessoas dividiam uma cota para comprar um jogo por mês e íamos acumulando jogos todos os meses. Passados 6 meses, esse jogo ia para um dos membros do clube. E era assim que eu ia pondo pessoas a jogar, tentando pôr pessoas a jogar tabuleiro, porque as pessoas só jogavam Katana mesmo. Não se Pois, jogava outra coisa. era como eu. Eu só Sim, jogava Magic e não sei porque uma vez comprei lá um Catan. sim. Não sei Pois. bem porquê. Era um sucesso de vendas. Eu devia vender à vontade 20 Catans para um jogo de tabuleiro de qualquer outro. Eu tenho Também ideia. não tinha muitos. Não tinha Mas... mal, não é? E não tinha mal nenhum nisso. Sim, sim. Mas na altura realmente era um bocado um lifestyle game. E a mim parecia-me heresia jogar E qualquer outra coisa. sim, para quem tiver a pensar, vendia 20 Catans para um jogo de tabuleiro, eu vendia 20 Catans em 2 meses. Não era 20 Catans em 3 dias. Está bem? Não se vendia assim jogos. Na altura, os jogos de tabuleiro eram um nicho muito, muito pequeno. Sim, sim, sim. E olhados com estranheza, até porque a maior parte das pessoas jogavam Uhum. Magic e não estavam minimamente dispostos a querer experimentar Sim, outras isso coisas. é outra coisa que eu tenho visto a ganhar fluidez nos últimos anos. No início eu diria que os jogadores de Magic eram muito rígidos. Era Magic e não havia mais nada. E o Commander sofreu um bocado com isso também. O Commander, havia os jogadores de Commander que não se metiam na parte competitiva do Magic e vice-versa. Hoje em dia é tudo muito mais fluido. As pessoas já experimentam formatos diferentes e experimentam jogos diferentes. O que para mim nunca fez muito sentido, porque eu, quando comecei a jogar na Arena Magic, comecei a jogar miniaturas também. E rapidamente vi jogos de tabuleiro e também queria jogar jogos de tabuleiro. E se calhar até foi o meu problema, eu queria jogar tudo. Eu E depois diria não que sou era. bom em nada. É na experiência de jogo. O jogo Sim. não tem de ser para ganhar só torneios, não é? Eu diria que na altura, pelo menos era aquilo que eu sentia, é que eu, como não conseguia ter tudo o que queria, Uhum. tudo o que fosse uma distração, e todo o dinheiro que havia disponível para isso era para aquilo, e mesmo assim não chegava para tudo o que era preciso ou que eu queria, e daí, se calhar, essa aversão natural a querer experimentar outra coisa que ainda te vai Uhum. retirar mais foco e mais recursos, porque os recursos estavam alocados a isso. É o que me parece na altura. Hoje em dia, eu, por exemplo, já vendi tudo, já não tenho nada. Uhum. Vendi tudo, despachei, e aconteceu-me quando olhei para as cartas e que estavam a começar a ganhar valor. Eu disse, não pode ser, então tenho aqui tanto dinheiro, isto ainda tem que, pelo menos vou vender isto, não é? Pelo menos alguém vai Uhum. usar isto e posso usar para outra coisa. E neste Exato. momento não tenho mesmo nada, não tenho uma única carta, zero. Uhum. Foi tudo, foi tudo. Também já me aconteceu. Eu quando vendi a loja, vendi Ah, tudo. vendeste tudo? Boa. Sim, na altura. Por isso é que depois tive tanto ano sem jogar. Depois foi um processo muito lento para voltar a ter coisas. Pronto. Pois, isto é engraçado e eu acho que acontece a muita gente isto. Farta-se, vende tudo e depois tem aquela nostalgia e acaba Uhum. por voltar, porque é um jogo realmente marcante. E depois estamos, quem volta fica, ai, aquelas duas LANs que eu vendi por Pois, 40 euros na altura, que hoje em pois, dia valem mais de 400. pois. Dói um bocadinho, mas pronto, na altura deu jeito. É verdade, é verdade. Isso é outra E, coisa que também existe no Magic, é os formatos diferentes pois, que têm a ver com a idade do jogo e que eu penso que os formatos não são sustentáveis por causa do tempo mesmo. Tens Legacy, tens Vintage que vale tudo, desde o início, há uma lista de banidas e restritas, tens Legacy que eu não sei bem desde quando é que vale para ir Unlimited ou coisa assim. Tens Modern, e Modern durante muito tempo foi o formato competitivo eterno que a Wizards implementava nos torneios, mas o Modern começou a sofrer um bocadinho o problema que o Legacy sofreu. Legacy tem muitas cartas mesmo a valer motas, autenticamente. E tem inclusivamente cartas a valer carros e decks a valerem apartamentos.
Por isso torna-se pouco sustentável. Há cartas a valer vários milhares de euros assim facilmente. E quando um deck leva 4, torna-se complicado. O Modern tem tido um spike muito grande. E a Wizards tem tentado evitar isso com muitas reedições. Mesmo assim não está a funcionar. E então agora implementam um formato novo, Pioneer, que é pegar no Magic numa altura um bocadinho mais recente. Apanha para aí de 2014, qualquer coisa assim, até agora. É um formato eterno, vai-se acrescentando cartas ao formato, mas só vale desde 2014 até agora. É um formato mais barato, porque hoje em dia um jogador novo tentar entrar na cena competitiva tem de entrar em Standard, que é aquele formato que vai rodando, que no máximo tem 2 anos de expansões, que acaba por ser caro por causa disso, porque roda, e tinhas o Modern. O Modern estava-se a tornar mesmo muito caro de entrar. E então o Wizards deu volta a isso com Pioneer. Eu acredito que Pioneer se possa manter durante uns anos, e daqui a, sei lá, 5, 10 anos, não interessa, vai acontecer o mesmo com o Modern e eles vão ter de inventar um formato novo. Porque não dá, as cartas, a tiragem delas vai diminuindo, por isso eventualmente as cartas vão desaparecendo. Quantas Black Lots há no mundo? Não sei. Eventualmente vai haver cada vez menos, não é? Sim, e toda a gente conhecia alguém que tinha uma, não é? É sempre um mito. Dizem que sim. Vão dizendo. Aliás, a diferença deste jogo, do Magic the Gathering, para os outros, e até é o jogo que inventa o tipo dos collectible card games, penso que é 94, salvo erro, que inventa aqui este género, que é esta maneira de continuamente ir relançando edições. Para quem não sabe, se calhar não tem ideia, de X em X tempo, penso que é de 3 em 3 meses, Mais ou menos, sim. mais coisa, menos coisa. Mais alguns produtos extra. Sim, mais umas coisas pelo meio. Há uma nova edição, ou seja, há cartas novas que vão lançando, algumas que são reeditadas das antigas, mas normalmente E os é a jogadores novos não edição. percebem porquê e dizem que é Wizards a tentar mugir a vaca e tudo mais, mas eu digo-te, e estou nisto há muitos anos, é o que mantém o Magic vivo. Exatamente. Sem isso não... Magic não estava vivo. Teria se extinguido, provavelmente. Ou seja, a grande diferença é que há sempre uma contínua renovação de produtos a chegar. E não é por acaso que o jogo foi considerado o jogo mais complexo do mundo, porque tem muitas coisas, não é? E não é só editar mais cartas, eles em cada expansão inventam mecânicas novas. Exatamente, Ou são seja, sempre novas mecânicas. inventam novas maneiras de conjugar essas cartas com cartas mais antigas, que eles agora até estão a ter um problema bastante grande com isso e com a internet, que é a inteligência coletiva. Eles têm uma team limitada, não sei quantos jogadores são de testing, devem ser uns 6 a 10 no máximo, não sei, não faço ideia, em que tentam perceber quais são as conjugações de cartas que existem para tentar quebrar o jogo. E o objetivo das equipas profissionais hoje em dia é tentar quebrar o formato antes do Pro Tour, para chegarem lá com o melhor deck possível e conseguirem ganhar aquilo. Acontece com a internet, com os dados a fluir e tudo mais, hoje em dia o formato é quebrado muito mais rápido do que eles gostariam. E é muito frequente, passado uma semana, teres um deck que já é o melhor deck do ambiente e que não é o ideal, não é o que eles querem. Pronto. E eu compreendo até certo ponto, eles estão a começar a limitar o tipo de informação que sai das plataformas digitais deles, para não deixar, para as pessoas não verem todos os decks que ganham, porque senão quebra-se o formato no instante. E as tais expansões, 3 em 3 meses, deixam de chegar. Eles teriam de editar ainda mais rápido, o que tornaria o jogo muito mais caro. E a grande diferença disto é que um dos eventuais problemas, mas depois isso também gera o colecionismo, que é algo que fascina algumas pessoas, é que quando nós compramos cartas destas em baralhos ou saquetas, dizendo assim, nós não sabemos o que é que vem lá dentro. Temos uma proporção, mais ou menos, é como dizias no Pocket, né? Probabilidades que vem, pode vir uma daquelas, pode vir uma das outras, mas nós nunca sabemos exatamente o que vem. E isso encarece, obviamente, isto porque nós não podemos saber quanto é que vamos gastar, mas isto tem contribuído para a longevidade do jogo. Sim, sem dúvida.
E o circuito, há outra coisa também importante, eu já vi outras empresas tentar fazer o que o Magic faz e muitas falharam por razões diferentes. Há uma que eu já te vou falar que acho que é um exemplo crasso, tentar imitar Wizards e não foram bem sucedidos. O circuito profissional, na minha opinião, foi o que também contribuiu para o sucesso da Wizards, porque o jogador average, como eu, tem sempre o sonho de ir ao Pro Tour e jogar com os melhores e tentar competir com os melhores. E existe uma liga profissional, um circuito profissional, e isso é muito atrativo para uma faixa muito grande de jogadores. Eu cheguei a ir a um Pro Tour de outro jogo, o VS System, que era um jogo muito bom e que falhou redondamente em duas partes. Dar dinheiro a mais aos jogadores. Eu lembro que íamos a qualificadores e ganhávamos 250 euros se ganhássemos o qualificador. E em Portugal não havia assim tanto jogador. Por isso não era assim tão difícil para um jogador médio ganhar 250 euros na altura. E quando foi o Pro Tour, eles deram prémios tipo 2 milhões de euros, uma coisa assim, no Pro Tour em Amsterdão. Foi dinheiro a mais, que eu não vi a empresa recuperar, não sei se foi por isso que eles faliram, mas foi, eu acho que foi mesmo muito dinheiro. Eu fiz para aí 60 e tal e ainda ganhei 720 dólares em 60 e tal. Por isso, imagino, os prémios vão aumentando exponencialmente com a posição. Por isso, imagina o que os primeiros lugares ganharam. O jogo falhou nesse aspecto, na minha opinião, na parte da gestão, e falhou noutro aspecto que na altura eu dizia que era a parte em que o VS ganhava ao Magic e que toda a gente jogava VS, na altura dizia é por isso que o VS é bom. Eliminava muito mais o fator aleatório do jogo, ou seja, era muito mais previsível o que tu conseguias fazer com o teu baralho face ao baralho do adversário. Ias sempre comprar cartas, mas compravas 2 de cada vez. Os recursos, não havia a questão do Mana Flood e Mana Screw, que era comprar terrenos a mais ou terrenos a menos. Qualquer carta podia servir de recurso. Tudo isso diminuía o fator aleatório. Tornava o jogo muito parecido a xadrez. E isso foi um dos downfalls do jogo. Porquê? Porque as equipas profissionais, com 2 semanas de pesquisa, quebravam o formato, invariavelmente. Havia uma equipa que vinha sempre com o melhor deck e não havia nada a fazer contra aquilo. O Magic, a parte muito gira disto, é que tu podes ir a um torneio, se tiveres os fundamentos básicos, não precisas ser um gênio, se tiveres os fundamentos básicos do jogo, podes ir com um deck e podes ganhar o torneio. Porquê? Porque há o fator aleatório que dá a possibilidade de, mesmo que estejas a seguir a linha errada, tu compras a carta certa no momento certo e ganhas o jogo na mesma. E acho que isso torna o jogo mais tangível. Faz com que toda a gente possa ganhar. No VS não era bem assim. Sim, no VS havia os jogadores que dominavam. Ponto. Era mais tipo xadrez. Sim, sim. Há sempre aquela esperança de tentar ter um bom resultado, porque a sorte pode nos favorecer. Sim, exatamente. Isso é um motivador. Aliás, quando nós no hobby dos jogos de tabuleiro modernos, falamos sempre muito do problema do fator sorte. Mas o fator sorte pode ter, ou o fator aleatoriedade, que também é diferente, não é bem a mesma coisa. Pode ser muito bom quando nós queremos usar os jogos dependendo do objetivo para que queremos. Porque, por exemplo, se for para introduzir alguém novo, pode ser muito castigador ter um jogo demasiado determinístico. Porque pode desmotivar logo as pessoas, claro. dizias, né? Não tem esperança nenhuma de ganhar. Porque realmente e não só, e tu com o tempo, isso deve acontecer nos jogos de tabuleiro, se conheceres, não é o fator sorte, é o fator aleatório, e se conheceres as probabilidades, e isso no Catan vê-se muito bem, que é um jogo simples. Se conheceres bem as probabilidades, podes usá-las a teu favor. Exatamente. Coisa que um jogador que não conheça não vai usar. Pronto. E isso foi uma das maiores lições que eu tive no Magic e que me ajudou a crescer como jogador, foi abraçar a sorte. Há jogos em que tu não vais comprar terrenos e não podes fazer nada quanto a isso. Há jogos em que tu vais comprar terrenos a mais e não podes fazer nada quanto a isso. Agora, os jogos em que tu compras as coisas na proporção certa, mas depois jogas mal, e isso podes fazer alguma coisa quanto a isso. E a probabilidade, ao longo de um torneio, de a sorte te afetar de uma maneira inevitável é muito menor do que a tua skill.
E é isso que eu acho que é agir no Magic. É que há um equilíbrio e às vezes podes até estar a ter azar, mas se fores bom e souberes o que tens de fazer, podes tentar cavar debaixo do fosso e vir ao de cima, na mesma. Pronto, e essa parte é engraçada do jogo. Um jogador bom é um jogador bom. Pronto. Por isso é que na altura, já há muitos anos atrás, tínhamos o Kai Buda quando faz. O Kai Buda era um grande jogador, e ainda é, mas já não está no spotlight. Quando ele vai ao domingo, que é o segundo dia, ele nunca perde. Nunca perde porque ele é bom. Não é? Ele não tem mais sorte do que os outros todos. Ele simplesmente era melhor do que os outros todos e punha mais horas no jogo do que todas as pessoas. Hoje em dia temos muitos jogadores assim, inclusivamente um português. Márcio Carvalho é um dos melhores jogadores do mundo e toda a gente hoje em dia o reconhece como um dos melhores do mundo. Ele não tem mais sorte do que as outras pessoas. Tá? Só que ele sabe usar a sorte a favor dele. E neste momento, achas que o jogo está a atrair, está em crescimento ou está em estagnação ou em decaimento? Tirando agora o fator Covid, que Sim. é um fator muito aleatório, eu diria que está em crescimento por causa de uma plataforma nova que eles têm, que é o MTG Arena. Já deves ter ouvido falar, não? O MTG Arena, eles durante muito tempo foram criticados por ter o Magic Online só, que é uma relíquia de museu. É um software que foi desenvolvido no início do ano da década de 2000, que de lá para cá teve uma versão nova e não houve grandes atualizações. Ou seja, estás a trabalhar quase num jogo de MS-DOS. Não é bem, mas era quase. Era o que se jogasse Hearthstone, então o abismo ainda era maior. E então eles criaram um jogo muito parecido ao Hearthstone, em que jogas Magic, mas com o bling do Hearthstone. E isso está a atrair muita gente nova, E inclusive jogadores bons. como é que isso se relaciona depois com o jogo físico? Não estou muito dentro desse assunto, mas julgo que há algum. Cheguei a ver pessoas aqui no clube em Leiria, jogadores que iam draftar, porque começaram a draftar no MTG Arena. Agora não sei qual é a proporção de pessoas que faz isso, não sei. Mas há conversão das cartas do formato digital para o Não, físico? nada. Não há nada. Okay. É outra despesa. É outra Quer coisa. dizer, Okay. em teoria consegues jogar free to play, mas é sempre aquela coisa muito utópica de ok, eu faço as quests diárias e vou jogando e consigo jogar free, mas se quer realmente, até consegues ter 1, 2, 3 baralhos free, mas se queres jogar competitivo e ter tudo, tens de pôr algum dinheiro. Já falámos um pouco da longevidade do jogo. Há mais alguma coisa que tu queiras citar para justificar a longevidade do Magic? É o colecionismo. Há pessoas, inclusivamente, não sei se tens seguido, existe uma rapariga cá de Leiria que eu penso que ela está em França, os pais foram para a França e ela nasceu em França, Marisa Capitão, não sei se já viste. Não conheço. Que está a pintar muito bem e faz conversões de cartas e é outro aspecto que as pessoas se calhar não conhecem, quem não conhece muito bem Magic, mas há público para tudo. Há colecionistas, há quem altere decks, há quem tenha decks totalmente alterados, há quem tenha daqueles decks de Modern que custam 4.000 euros totalmente foil, que faz com que o deck ainda custe mais dinheiro. Mas pronto, são anos de investimento dessas pessoas, eu percebo. As pessoas têm sempre a ter algum sítio onde gastar o dinheiro, acho eu. Então, por falar em dinheiro, tu achas que é possível jogar Magic sem gastar muito dinheiro? Não. Não, porque é assim. Até podes pedir cartas emprestadas e fazer baralhos e tudo mais com cartas emprestadas, mas com próteses, não é? Podes estar com proxies e tudo mais e no dia do torneio pedes as cartas emprestadas, mas vais ter de deslocar a Lisboa, vais ter de almoçar lá, vais ter se calhar de dormir lá se for um torneio de fim de semana, ou vais ter de ir à Espanha para ir a um GP, que são os mais próximos ou ainda mais longe. Por isso nunca é barato. Isso não vale a pena. É barato se quiser jogar na cozinha kitchen table com os teus amigos. Isso, compra um baralho cada um e divertem-se. É que consegues divertir com um baralho
como consegues divertir com muita carta. Pronto, não, isto tudo depende do que a pessoa quer fazer de jogo, não é? Porque eu tenho uma noção que o facto de ter esse custo elevado ajudou a afastar muita gente. Será que É isto é possível. verdade? É possível que sim. Pode ter afastado, mas tudo depende de quanto sério levas os jogos. Por exemplo, se levares o colecionismo de Magic e a competitividade de Magic ou jogar Magic da maneira como tu levas os teus jogos de tabuleiro, eu não sei quem é que ganha. Não sei se és tu aí a gastar dinheiro nos teus jogos de tabuleiro ou quem gasta no Magic. Por isso, é capaz de estar ela por ela. Não é propriamente barato, não. Sim. E há quem tenha outros hobbies, há quem faça restauração de motas e tudo mais, é o que eu digo. Um hobby é um hobby. Quem não, quem se mete em hobbies vai acabar por gastar dinheiro, isso não há grandes hipóteses. Há quem consiga tirar dinheiro disso. Pois Mas também. não são muitos, e acho que é isso que também faz com que muitos jogadores continuem a tentar jogar, é tentar chegar ao ponto de ganhar alguma coisa que possa dizer, ganhei isto. Sim, porque eu lembro-me na altura em que eu jogava mais a sério, eu tenho ideia que não gastava muito dinheiro, porque nos torneios nós conseguíamos ir ganhando umas coisas e Sim. a coisa ia dando. Se fôssemos minimamente competentes, conseguíamos, Uhum. sem gastar muito dinheiro. É a ideia que eu tinha. Não, o grosso, e também, no meu ponto de vista pessoal, eu não era capaz de jogar da maneira como jogo se não dividisse a coleção, que sempre o fiz, mesmo quando tive a loja, com o meu primo Marco. Temos os dois a mesma paixão pelo jogo e ele ganha tanto, se não mais, do que eu ganho. E vamos ganhando prémios, ele vai ganhando, eu vou ganhando e vamos acrescentando à coleção e temos os dois a coleção a meias e basicamente a coleção vai crescendo. Pronto. Porque se não fosse a meias, eu duvido que conseguisse jogar a Magic, porque é realmente um bocado caro. Ou jogava, mas se calhar não era da maneira como jogo hoje em dia. E falámos um pouco aqui de jogadores que levam isto de outra maneira. Qual é que foi assim as coisas mais absurdas que disseram ou comentários que te deram sobre Magic ou quando souberam que tu jogavas Magic? O Nilton foi à minha escola uma vez a fazer stand-up. Stand-up é o sobrinho dele aulas na escola. E dentro do discurso que ele fez, que nós fazemos uma festa de commencement no final do ano, que é tipo de despedida dos alunos 12º e boa sorte para a nova fase da vida deles, o tio dele foi ao commencement do sobrinho. Estava a acabar 12º nessa altura. E ele foi convidado, o special guest, e fez o discurso dele em tipo stand-up. E numa das partes, eu agora não sei imitar bem o que ele disse, mas numa das partes ele disse que o sobrinho lhe disse: ó tio, compra-me estas cartas de Pokémon ou de Magic. E o tio: Magic é para putos, pá. Mas o meu professor de Biologia joga. Pronto. Aquilo tem piada a maneira como só o Nilton é capaz de dizer, mas pronto. Uma coisa que me causava sempre alguma estranheza é quando alguém me via a jogar, é que olhavam para o jogo e diziam: Mas eu não percebo nada desse jogo. E eu perguntava: Então, mas como é que tu queres perceber se nunca ninguém te explicou como é que isto se joga? Uhum. Ou seja, isto havia uma série de preconceitos. E agora, se calhar, não tanto como antigamente. E estava associado a um certo lado geek, a um certo lado que até era gozado por outras pessoas que não compreendiam Uhum. o jogo. Alguma vez passaste por isto? Sempre. Sempre que vem alguém da minha idade, um adulto, como eu costumo dizer, à minha casa e eu mostro ali a minha man cave, que é onde eu tenho as cartas e as miniaturas e as tintas e tudo, eu explico o que é aquilo e vejo sempre assim um olhar meio de lado do tipo já tens a idade para não gostar dessas coisas. É mais ou menos o olhar que eu vejo as pessoas. Mas pronto, eu percebo. Se eu estivesse na posição deles, se calhar também pensava o mesmo, porque não conhecem o jogo. O jogo, na realidade, é capaz de ser simples o suficiente para um miúdo. Eu não diria 10 anos, porque não. Um miúdo, como eles põem a publicidade deles lá, acima de 13 anos, para um miúdo de 13 anos perceber, para um miúdo de 18 anos perceber e para alguém que se dedica a anos perceber.
Há vários níveis de complexidade, consegues jogar aquilo de um modo muito superficial ou um modo muito deep. Pronto. Eu diria que o jogo é bastante difícil de aprender mesmo. Uma criança de 10 anos não é fácil aprender o jogo. Falámos também aqui de torneios. Dá-me a ideia que também há um certo lado negro dos torneios, uma certa pressão, uma certa competitividade. Eu já vi várias pessoas a referirem isso, que, por exemplo, como estavas a dizer, só iam aos Steel Decks porque eram aquele formato mais leve, mas nos outros fugiam desse tipo de experiência, porque era Já foi pesada. mais assim, já foi mais assim. Eu diria que houve uma altura no Magic que foi a altura do Far West, em que valia tudo. No início, até a primeira década, até o final dos anos 90, valia mesmo tudo, inclusivamente roubar o adversário se ele não tivesse a ver. E lembro perfeitamente de haver aquela coisa de o shuffle, as pessoas estarem a fazer shuffle e o adversário estar a tentar olhar para baixo para ver que cores é que o deck do adversário tem. Isso é completamente ilegal hoje, completamente. E sempre foi ilegal. Só que houve uma altura em que era permitido. Eu ouvia histórias na altura de pessoas a gabarem-se de terem feito batota. Hoje em dia ninguém se gaba de fazer batota porque é uma coisa que não é bonito. Pronto, e hoje em dia é bastante repreensível. E ninguém. Eu acho que quem joga bem não o faz hoje em dia. E o que não é verdade em determinadas alturas no passado. Eu penso que. Mas isso aconteceu no mundo inteiro, não é só cá da nossa zona em Portugal. E isso até certo ponto afastava os jogadores. E acho bem que a Wizards se tenha tornado mais rígida nesse aspecto, porque tu estás a jogar para te divertires. E embora haja pessoas que concebam essa diversão aldrabando as outras pessoas, eu não acho isso divertido. Pronto, meu ponto de vista, mas isto é um ponto de vista meu, eu divirto-me quando sei que joguei melhor do que o adversário, não me divirto quando sei que tive mais sorte. Se eu tive mais sorte, não sinto grande satisfação nisso. Muito menos se eu aldrabasse. Se eu aldrabasse, satisfação é, ok, ganhei ao adversário porque o roubei. Não estou a ver, não faz parte do que. A minha mulher costuma-me dizer isto, que eu tenho muito mal a perder, e tenho. Eu sei que tenho mal a perder, mas tenho mal a perder quando sei que fiz a geneira. Se eu perdi por azar, eu tento me educar de maneira a tentar deixar aquilo passar, porque acontece muitas vezes. Vais a um torneio de 6, 7 rondas, perdes a primeira ronda, tu não estás fora do torneio. Uhum. E não Às podes vezes deixar até é que bom. aquilo. Às Sim, vezes até é sim. bom. Não podes. Mas é difícil. Não podes deixar que aquela derrota te envenene o resto do torneio. Tens de passar por cima daquilo. E muitas vezes um torneio é uma maratona, não é uma corrida de sprint. E ganha quem for mais consistente. Havia um amigo meu que costumava jogar Magic muito que dizia que aquela clássica que as primeiras rondas são para os pardais. E é muito comum começar torneios 3-0, 4-0, 5-0, porque o difícil está no fim. E o difícil está no fim porque vais defrontar alguém que está 6-0, é porque esse alguém também ganhou, tu ganhaste 6-0, mas o teu oponente também ganhou 6-0. Claro. Ou seja, ele para chegar ali fez alguma coisa. E depois tens pelo menos 6 horas de torneio já em cima. Se não te alimentaste bem, se não descansaste bem, se as rondas foram muito complicadas, é uma maratona. Falaste também de outros jogos de cartas colecionáveis, ou seja, o Magic é o primeiro, mas há muitos outros. Ah, Queres referir assim a alguns que sejam marcantes ou mas importantes? para idades mais para miúdos e que levam muitas pessoas ao Magic depois, tens o Pokémon, tens o Yu-Gi-Oh! Em determinada altura tiveste o VS, foi um grande jogo, mas que depois, por várias razões que já falamos, não sobreviveu. Tem muita carta de VS lá em cima. O Vampire, que eu penso que ainda há zonas, mesmo sem haver edições, ainda há pessoas a jogar Vampire. Tens o Vanguard, sei lá, eu agora não estou muito dentro dos jogos porque a partir de determinada altura comecei-me a focar mesmo muito no Magic. Foi uma opção mesmo, não me quero meter em mais jogos porque também não há tempo para tudo.
e quero-me especializar em determinados jogos. Ou seja, eu afastei-me um bocado de outros jogos. E depois tens jogos digitais. Hoje em dia tens o Hearthstone. Agora está a começar muito na berra o outro jogo que é... Agora está-me a falhar o nome. Mas há várias marcas online a fazer jogos colecionáveis online. E é cada vez mais comum ver mais jogos online também. E depois tem jogos de tabuleiro também que têm vários jogos de cartas que eu, por acaso, descobri, não conhecia. E é muito giro. Gosto muito dos deck builders. Sim, existem mesmo muitos neste momento. E tu já jogaste alguma vez Keyforge? Já. Sim, Keyforge é outro exemplo. O que é que te parece? Eu só joguei a primeira edição. Gostei, achei piada. Não joguei de muito para ter uma opinião muito concreta sobre o assunto. O que me pareceu foi que havia decks muito desequilibrados. Foi a sensação que eu tive de Keyforge. Mas pode ser uma sensação de ter uma amostra baixa. Porque supostamente os decks de Keyforge são gerados automaticamente, não é? Sim. Era como dizias, se calhar é uma tentativa mesmo de tentar quebrar aquela tendência para tentar quebrar as próprias edições. E não sei sei que há uma segunda edição, não sei se há uma terceira agora, mas houve uma segunda edição, eu não sei quais foram os moldes e se eles tentaram corrigir alguma coisa, mas penso que sim, como companhia tentaram evoluir. Mas sempre fez um bocadinho de confusão como é que decks aleatórios, jazz aleatórios, podiam ser equilibrados. E faz mesmo confusão. E sei que eles depois tinham um mecanismo qualquer de tiers que registavas os decks numa plataforma qualquer e se fosse a torneios, mas isto também só era válido se fosse a torneios. Se o deck começasse a ganhar muito, começava a subir tier. Podia ser banido, etc. E tal. Ou isso, só tinhas menos recursos na mão, qualquer coisa assim. Não sei bem, que eu não estou muito dentro do assunto. Sim, tinha um mecanismo de ajuste qualquer, pronto. Sim, um mecanismo de ajuste. Não sei se funciona, se não funciona, porque é o que eu disse. No máximo tenho 20 jogos desse jogo. Acho que é uma curiosidade dos nossos tempos, realmente é uma tentativa de inovar. Eu acho que foi interessante por isso. Que eu não estou o suficiente dentro disso, mas os decks de deck builder que eu vi pareceram-me sempre todos muito semelhantes. As mecânicas são semelhantes. Pode ser um engano meu. Não sei se estás dentro disso, se calhar, mas pareceu-me que jogam todos muito naquela onda. Tens uns recursos iniciais e que vais fazendo upgrade desses recursos e depois tomas uma direção dentro de 5 direções possíveis que as cartas te dão. Parecem-me todos jogos muito nessa onda. Não sei se há vários ou se concordas. Sim. A grande parte deles é basicamente a lógica é essa. Aliás, eles são inspirados pelo Dominion, que é o primeiro jogo a implementar esses sistemas. Depois há variações. Há com naves, há com extraterrestres, há com... Sim, mais do que os temas. Depois tu tens, por exemplo, alguns que têm tabuleiro, alguns que te fazem interação com os outros. E esse é um dos meus preferidos. É um em que tu jogas, chama-se Eminent Domain, em que tu fazes ações no teu turno, mas o jogador no turno dele pode seguir as tuas ações. Ou seja, é interessante por isso. E depois tem várias expansões e tem mais coisas que se podem fazer. O que está a acontecer neste momento é jogos que são jogos de tabuleiro que não são deck builders, mas incorporam a mecânica do deck builder lá dentro juntamente com outras. Um jogo que faz isso de um modo engraçado, que não tem nada a ver, é o Great Western Trail, em que tu estás a fazer o trail que vai desde o Texas até Kansas City para levar as vacas, és um vaqueiro, é o teu negócio, é de vacas. Sim. E o modo como tu tratas as vacas é um deck builder de vacas. Ou seja, tem depois estas curiosidades. Sim. Quando o deck builder simula alguma coisa dentro do contexto do jogo. Eu acho que esses são os mais interessantes. É muito giro. Por exemplo, é uma das coisas que me atrai nos jogos de tabuleiro são os temas. É verem temas totalmente diferentes. Por exemplo, o Love Letter. Em vez de estarmos a guerrear e serem goblins a lutar contra elfos, etc., são guerreiros a tentar fazer chegar uma carta de amor à princesa. Tens o Sagrada, que é fazer os murais de vidro. Tens o jogo da moda do ano passado, Wingspan,
quer pássaros a porem Sim. ovos e pronto, eu não joguei o jogo, mas achei muito giro o visual e acho giro o facto dos jogos de tabuleiro serem tão diferentes uns dos outros. E isso que me atrai é isso. É o único defeito que eu ponho nos deck builders, é que os que eu vi, que não foram muitos, honestamente, partilham sempre a mesma mecânica. Sim. Neste momento o deck builder é uma mecânica entre muitas nos jogos. Basicamente é isso. Ou entra como mecânica principal ou entra como mecânica secundária. Eu acho que é aí que é interessante quando aquilo se conjuga com outras coisas. Isso é giro. Isso é giro. Falámos aqui também de outra coisa e tu já referiste, que foi tu tiveste uma loja. E tiveste uma loja que há uns anos se calhar não. Se calhar foi um bocado antes de tempo, digo eu. É O que é que tu possível. achas? O que é que tu achas? É possível. Foi um bocado de teimosia na altura, talvez. Tinha uma série de coisas caricatas, que era, Tinha? tinha Counter-Strike, Sim. ou seja, era possível jogar em rede, que era uma Sim, coisa que estava a começar na altura, pelo exato. menos de um modo mais massificado, já se jogava, mas era ainda muito, para um número muito restrito. Tinhas lá miniaturas, tinhas o Warhammer, tinhas Magic e tinhas jogos de tabuleiro. Exatamente. Os jogos de tabuleiro foi mais tarde, mas sim, apareceram mais tarde. Os computadores na altura foram a base da loja, era o que sustentava a loja. Os outros jogos foi tipo um segundo, um plano B, caso os computadores começassem a não funcionar tão bem. O problema deste tipo de loja é o mercado muito pequeno. Tem-se de trabalhar o cliente muito. E eu, o tempo que tive a loja, eu fechava dia de Natal, dia de Páscoa e dia de Ano Novo. E mesmo assim tinha clientes a querer passar a passagem de ano na loja. E férias era esquecer. Era preciso acompanhar muito os clientes porque eu notava muito isso. Se eu tirasse férias no verão, em setembro, quando eu voltasse, eu tinha de construir, parecia que estava a começar a loja do zero. Uhum. Parecia que os clientes tinham fugido todos e eu tinha de arranjar uma gama de clientes novos. Eu não sabia onde é que eles iam parar, tinha de lhes telefonar pessoalmente. E na altura os telefones não eram os Nokia 3330, Uhum. não era o que é agora, não é tão fácil. Porque E aquilo era mais do que uma loja, era um sítio para jogar. exatamente, era um ponto de encontro. Exatamente. E, e era um sítio que eu gostava bastante e que muitas pessoas gostavam, mas Leiria é pequeno, pronto, basicamente. E penso que Coimbra já é o tamanho mínimo, mas mesmo assim ainda é pequeno e tem o problema de haver uma vasta gama de clientes potenciais que passam 3 meses fora da cidade, que é o verão. Lisboa e Porto já têm tamanhos consideráveis. Acho que já são sítios em que se possa tentar ter um negócio, desde que seja bem gerido, e há vários exemplos desses em Lisboa e Porto. Desde que seja bem gerido, são sítios onde podem haver lojas que são sustentáveis. Sim, porque a dificuldade provavelmente é garantir a sustentabilidade disto, Exatamente. porque uma das coisas que se costuma dizer é que estas lojas de jogos de tabuleiro, normalmente o Magic acaba por ajudar a sustentar as lojas, porque tem Uhum. todo este modelo de negócios associado ao colecionismo e à necessidade de comprar cartas, que obriga a uma certa fidelidade, enquanto nos outros jogos, provavelmente que compras o jogo e acabou, não podes não comprar mais nenhum e podes não precisar de mais nada. Como é que tu achas que é possível dar sustentabilidade a este tipo de coisas? Eu acho que, e olhando para os exemplos atuais, é a versatilidade, é ter, não te focar só num tipo de negócio, tentar atrair o máximo de pessoas possível mas mais uma vez tens de ter o sítio tem de ser ou Lisboa ou Porto. Eu não abriria uma loja noutro sítio, porque depois não tens clientes suficientes para sustentar a loja. Tens de entrar na net também, acho que é algo que as lojas hoje em dia têm de fazer, ter uma loja online, poderem faturar online. A nível de Magic também venderem cartas singles, muitas. É preciso ter dinheiro para investir. Porque se não tiveres dinheiro para investir, também não vais ter grande futuro no Magic, porque eu sei perfeitamente que as lojas principais a nível do país, a cada coleção abrem 50 caixas só para vender singles. E o retorno é a médio prazo, nunca é ali imediato. Há muita coisa que se vai vendendo a médio Uhum. prazo. Ou seja, é preciso ter dinheiro para gerar dinheiro.
E é preciso entrar nos mercados todos, porque são todos mercados nichos, mas tu juntas os mercados nichos todos, acabas por ter um mercado grande. Tens as miniaturas, que é tudo caro. Uma miniatura só pode custar 10, 20 euros. Uma caixa de miniaturas pode custar 30, 40. Um boião de tinta custa-te para aí 3 euros. Um pincel pode custar vários preços, desde barato, 50 cêntimos até 10 euros, depende do tipo de pincel. Mas é tudo a somar. E fazer estoque dessas coisas é difícil. Então, lojas que queiram abrir têm de ter um fundo de maneio muito grande, porque vão ter de investir muito dinheiro que só vão ter o retorno passado bastante tempo. Mas se não o fizerem, também não vão longe. Acho que é essa a minha opinião. Uma das tendências que nós temos assistido, aliás, e que tem acontecido na comunidade de jogos de tabuleiro, é o associativismo. E é isso que tem permitido nós termos alguns espaços abertos para podermos jogar, onde não há qualquer objetivo de lucro, mas tem permitido gerar então uma comunidade. Concordo plenamente. Acho que é o modelo ideal, que é o modelo que tens na tua associação. É um modelo parecido que existe no Clube Magic Leiria, que deve ter para aí 8 sócios, não sei bem, também não estou dentro do assunto, mas eles 8 dividem as despesas e garantem que aquilo continua a funcionar. Manter as despesas o mais baixo possível, porque senão tens de ter faturações muito altas e só é possível em centros grandes. Em zonas pequenas só vejo associativismo. Sem ser associativismo não me parece que haja futuro, porque não consegues faturar. Se tens uma renda, tens de pensar o seguinte: se tens uma renda de 200 euros, que já é uma renda baixa, muito baixa, mas para não ser, para ter números baixos, 200 euros, e tens uma margem de lucro de 30% ou 40% num produto, tu vais ter de faturar muito produto para pagar só a renda. Exatamente. Fora as outras contas todas. E ainda por cima o problema é que se tu queres ter um sítio para jogar, precisas mesmo de espaço físico, ou seja, área. Exatamente. Sim, que é área. Que pagas por área. Exatamente, sim. Não, torna-se muito difícil, sim. E eu lembro-me bem da loja que tu tinhas, tinha uma boa área, tinha uma área grande, era possível fazer lá torneios com muita gente e terem várias pessoas a jogarem várias coisas ao mesmo tempo, lembro perfeitamente. Portanto, eu cheguei a ter torneios com 50 pessoas, eu tive regionais com 50 pessoas, mas é tal coisa, e garanto na altura a renda era mais cara do que é hoje em dia. Era muito difícil e chegou a ser um esforço muito grande pagar a renda, porque é tal coisa, as margens não são grandes. E tens de vender muita tinta e muito booster para fazer 500 euros de renda ou o que é que seja. Se não for realmente com associativismo, eu acho que é difícil. Nós estamos a ter alguns board game cafés em Portugal, mas também para aquilo ser viável é um esforço muito grande, porque também tem que vender muito, tem que vender muita bebida, muita comida, e é complicado, tem de ser, lá está, muito bem gerido, muito bem trabalhado. Isto não é assim tão maravilhoso quanto isso. Claro. E eu tenho visto várias coisas destas, mas lá está, é em centros maiores, cidades maiores, e mais para o norte da Europa e centro, e aí sim vê-se mais coisas destas. Não, em Leiria algum? Não me parece. E não me parece que tivesse sustentabilidade para existir também. Se não for pelo via do associativismo, não. Até pode acontecer, aliás, eu lembro-me bem da quantidade de lojas de Magic que houve em Leiria Espaço, houve muitos, mas acabavam por fechar passado algum tempo, porque lá está, não se conseguia manter por algum motivo. Ou alguém que era realmente a pessoa que dinamizava aquilo desistia, porque tinha outras prioridades na vida, ou então simplesmente não se conseguiam pagar as despesas. E mais tarde ou mais cedo eu penso que a maior parte das lojas que existiu teve a ver com só quererem ter Magic. E isso foi um erro fatal. A minha loja ainda durou 4 anos, foi de 2002 a 2006, e durou porque eu tentava ter o máximo de produtos possíveis. Eu não sei se te lembras, a parte dos computadores, eu tive a primeira loja em Leiria, e enquanto fui só eu, até funcionou bastante bem. Depois houve algum gênio, que acho que era meu cliente, que achou que Leiria tinha espaço suficiente para ter 2 LANs,
e isso deu cabo das LANs todas. E como ele tinha os computadores novos e eu tinha os computadores já com 8 meses ou 1 ano ou logo que seja, eu tinha de renovar a frota dos computadores. E então desisti. E tive uma pista de slots, não sei se te lembras disso. Lembro. Os 8 que as criancinhas Sim. gostam de jogar, mas com 39 metros. E isso também foi um sucesso na altura. Muito caro manter aquilo, porque fazer estoque cada carro custava para aí 30, 40 euros e pôr um carro de caixa fazia, digamos, não me lembro bem dos números, mas faria para aí 18 segundos na minha pista. Um carro tunado fazia metade do tempo, fazia 9 segundos. Mas um carro tunado já, se calhar, já ascendia para aí para os 400 euros. Então ter acessórios para isso tudo era muito caro. E foi um negócio que até funcionou durante uns tempos. Até que houve um cliente, que também um gênio, que achou que dava para ter 2 pistas a Leiria. E pronto, estás a ver onde é que isto foi dar. Pronto, Pois, basicamente. é o habitual. É o Sim. habitual. Não tem massa crítica, acaba por desaparecer. É. E eu lembro-me que na altura tu depois, é como dizias, no início não tinhas muitos jogos de tabuleiro, ou se calhar não tinhas mesmo nenhum, mas Acho para o que não final tinha nenhum, sim. começaste a ter alguns. E eu lembro-me, o meu Catan eu comprei lá, e lembro-me de ter comprado também o Warcraft, board game. Que depois até acabei por vender, porque até me apercebi que não era o género de jogo que eu gostava. Tive Civilization, Sim, tinhas o Age of lembro. Empires, tinhas lá também Tive o Game of Thrones. sim, o First Edition. Aliás, o Edgar que fazia connosco também comprou lá o dele. Foi lá que nós conhecemos Game of Thrones pela primeira vez. Riscos. Riscos, sim. Ele está, o risco. O 2000 e não sei quantos. Exatamente. Lembro-me disso também. Tu nessa altura estavas perto de imaginar que os jogos de tabuleiro fossem aquilo que são hoje? Nada, não. Nada podia Havia o prever. campeonato, não, havia o campeonato, não sei se era português, que era de Catan. E eu já os achava assim um bocado visionários, porque eu cheguei a ir e eram para aí que 10 pessoas no campeonato. E eu achei que aquilo não ia dar grande coisa, o que é facto é que o Catan ainda anda aí. Há o antes de Catan e o depois de Catan. Exatamente, sim. E não, mas cresceu de uma maneira que eu nunca me passou pela cabeça. Aliás, o percurso que tu fizeste é engraçado, porque se eu soubesse que isto iria crescer desta maneira, se calhar não me tinha divorciado dos jogos de tabuleiro da maneira como me divorciei. Se calhar tinha continuado a jogar. Pois. E hoje em dia tinha uma ludoteca como a tua e a minha mulher estava-me a dar cabo da cabeça. Não, é pequenita. Estão aqui 2 ou 3 jogos só. É 2 ou 3, é. Já falámos aqui um pouco também de algumas mecânicas dos deck builders. Eu tenho notado que alguns jogadores, antigos jogadores de Magic, entraram muito nestes jogos de tabuleiro também. O que é que achas que é normal esta tendência? Eu acho sim, porque se perguntares eu não diria todos, mas a maioria dos jogadores de Magic gostam de Limited. E basicamente os deck builders são Limited. Estás a construir o teu deck na altura. E é isso que atrai muitos jogadores de Magic, por isso acho natural. Eu gosto bastante dos deck builders por causa disso. É giro e tentar descobrir qual é a maneira de quebrar o formato. E muitas vezes o que tu dominaste completamente no jogo anterior vais tentar replicar no próximo jogo e levas uma surra. Já não são as mesmas cartas, acabou-se, já não é aquilo, é outra coisa. Sim. É interessante, mas mesmo nos outros tipos de jogos que não sejam de cartas, eu tenho notado pessoas a gostar dos outros tipos de jogos. Olha, por exemplo, estava-te a falar do Rise of Ganges. Rise of the Ganges. É isso. Gosto imenso do jogo. Muito, bastante. Tu ensinaste-me um jogo qualquer na última feira, o Tzolk'in, não? O Tzolk'in, provavelmente, aquele que tem aquelas rodas que... As rodas, sim. Exatamente. Tzolk'in. Também achei muita piada. E a parte que eu acho muito giro é que eu olho para muitos desses jogos de tabuleiro e vejo as pecinhas muito giras e dá-me vontade de jogar aquilo. Pois, aqui nos jogos por acaso tem sido uma tendência. Descobriram a parte dessa do colecionismo e daquele fascínio das cartas do Magic. Eu acho que conseguiram transferir isto para os componentes dos jogos. E nós agora vemos, eu tenho aqui alguns atrás de mim, edições de jogos que são caras, porque têm um aspecto muito cuidado e muito
preocupado com os componentes, para causar... Tens aí um que um dia destes tens de me ensinar a jogar, que é o Skite, que estou a ver ali acima da tua cabeça para o teu lado direito. O site. É site? Sim. Pensava que é Skite. É site. Não, Ok. é o site. Sim, é um jogo interessante. Parece um jogo assim de muito combate, tem algum, mas acaba por ser um jogo económico, aqui num universo fantasioso. É interessante, é um jogo giro. E tem, olha, este jogo aqui está num balúrdio, porque eles lançaram muitas expansões. Ou seja, isto está uma coisa monstruosa. O jogo já dá para jogar a 7, já tem naves e depois tem campanhas Legacy com histórias e é uma coisa A enorme. dificuldade que eu tenho muitas vezes em jogar esse tipo de jogos é eu arranjar parceiros e o tempo que os jogos demoram. E é a maior dificuldade que eu tenho com isso. Aqui em casa eu jogo Carcassonne, jogo Catan, o Azul jogo com a minha mulher, o Viral já joguei uma vez com o meu filho e com a minha mulher, mas demorou já um bocadinho de tempo demais para o meu filho ter paciência para aquilo. Ticket Ride jogamos muita vez, porque é simples o suficiente para o meu filho não se expressar e ganha, e ele gosta disso, porque é o Ticket Ride New York. Eu acho o jogo, eu pessoalmente não gosto daquela versão, mas percebo porque é que ela existe, porque, por exemplo, para o meu filho, eu acredito que aquela versão seja bem melhor do que a versão grande, a Europa ou o mundo, porque é curto o suficiente para ele se manter focado o jogo inteiro, que ele tem 10 anos, tem 11 anos agora, mantém-se focado o jogo inteiro, é curto o suficiente, não dê para arranjar estratégias assim muito complicadas e ganhar o jogo. E ele tem hipótese de ganhar também. Exploradores também jogo, está a minha mulher a ver agora nomes. São jogos mais rápidos que eu jogo. Um dia destes eu tentei ensinar a minha mulher o Rise to Ganges e além de ter muitas mecânicas, é um jogo longo e ela aborreceu-se e não quis jogar mais. Pronto. E é só um jogo médio. Exato. E é só um jogo médio. Olha, a Real também joga algumas vezes. Sim. A Real foi uma surpresa fenomenal para mim, porque é dos tais jogos que eu estava a falar há pouco que entra para mim naquela categoria dos jogos de pássaros. Estavas a falar do jogo deck builders de vacas. É para jogar Tetris em jogos de tabuleiro. É muito bom, é brilhante. E ainda por cima é feito por leirenses. Exatamente. Por acaso é uma mecânica que tem. Não é uma mecânica, é mais um tipo de jogo que tem surgido bastante nos jogos de tabuleiro. É este uso do sistema do Tetris, que depois tem sido transferido para montes de temas e de coisas diferentes. É engraçado. Sim, e é por isso que, por os jogos alguns terem alguma complexidade e demorarem algum tempo, que estes jogos têm criado este fenómeno de comunidade. Por isso mesmo, que é para. Senão era difícil nós podermos jogá-los. Se não tivermos aquele grupo de pessoas com aquela motivação certa, não haveria ninguém com quem os jogar e com quem os aprender. E como são sempre jogos E, novos. honestamente, quantos jogos tens aí que nunca jogaste? Que nunca joguei, não sei, devem ser para aí uns 60, 70. E são muito mais jogos do que eu tenho. E capaz quantos de ser. jogos são que só jogaste uma vez? Ui, que só joguei uma vez. Não sei, para aí também isso ou mais. Pois. Não, é que a dificuldade é que tu precisas dedicar pelo menos 2, 3 horas para um jogo só. E isso Sim, torna-se difícil. tens que aprender a jogar o jogo, tens que jogar uma só vez, não é suficiente, tens que jogar mais do que uma vez e muitas vezes até vais cometer erros no próprio jogo. Porque tem muitas regras, tem muitas coisas. E mesmo assim, estamos a falar de jogos simples. Não Sim, estamos a sim. falar de jogos complicados. Por exemplo, se estivéssemos a falar de um wargame, tu tinhas um livro de regras de 50 páginas e o jogo demorava-te 8 horas ou 9. E se queres explorar as mecânicas todas e a complexidade estratégica, tens sempre de repetir várias vezes, senão Sim. nunca vais. E isso é algo que para mim torna um jogo interessante. Se consegues quebrar o jogo após 2, 3 vezes que estás a jogar, o jogo não é interessante. O jogo tem de ser interessante todas as vezes que jogas. Tens de conseguir aplicar estratégias novas e tentar caminhos diferentes dentro do jogo para o jogo se manter interessante. Senão é um jogo limitado. Por isso é que muitos jogos ou tentam gerar-te, por exemplo, variabilidade no setup, ou seja, naquilo que te traz em cada partida, novo, ou então vivem apenas da interação dos jogadores. São os jogadores que trazem a novidade para o jogo e esses são realmente muito bons. Depois tem uma série de mecanismos que permitem fazer isso.
por exemplo, um jogo que é um dos meus preferidos e um dos preferidos aqui até do pessoal de Leiria, que é o Brass Birmingham, que é um jogo que é sobre a Revolução Industrial. É um jogo que é atividade por cartas, que estão relacionadas com as localizações, portanto tem ali um fator de incerteza. Tu não controlas tudo, tens sempre cartas que te dão algumas opções, não todas, mas o que o jogo faz é criar um sistema económico que vive da interação com aquilo que os outros jogadores criam. Por exemplo, os recursos que disponibilizam, as ligações ferroviárias que te permitem transportar coisas de um lado para o outro e ativar fábricas, para dar rendimentos, para dar pontos. E esse é um jogo que é sempre a mesma base, mas vai ser sempre diferente. E é médio ou é pesado? Esse já é um jogo a tender para o pesado. Já é um jogo económico que já... Mas dentro destes médios mais pesados, até esse jogo é bastante rápido. Por exemplo, Sim, não é um Twilight. Não. E mesmo o Twilight também consegue... O Twilight que é? O Imperium ou o Struggle? O Imperium. O Imperium, não, isso, pronto, são muitas horas, não é? Sim. Ou dias. Pode ser dias, sim. E se for um Mega Civilization ou uma coisa dessas, é igual, é dias. Não, este jogo, por exemplo, pode ser jogado em 2 horas. Não vai muito além disso. E é um exemplo. Então, tens mais algum tipo de jogos que gostavas de referir como preferidos? Já falaste aqui de vários. Não, eu sou muito monótono nisso, até porque houve uma coisa que eu acho que tu referiste a alguns na nossa conversa, tem a ver com o fascínio dos jogos. E eu sempre que pego num jogo, por acaso jogos de tabuleiro foi uma surpresa agora quando os redescobri através de ti, através do Gocha. A maior parte dos jogos que eu experimento, estou a ver coisas que já vi. E então não há aquele fascínio, é sempre a mesma coisa. E com os jogos de tabuleiro descobri coisas novas e achei muito giro, por isso é que eu acho muito giro. O Arraial foi fenomenal. Eu vi o Arraial uma vez, eu quis comprar o jogo porque simplesmente o conceito estava muito bom. Posso até me fartar de jogo e achar que não é espetacular no fim de jogar umas tantas vezes, mas o conceito é muito bom. O Wingspan, por exemplo, nunca o joguei, mas é um jogo que um dia desses eu vou querer comprar porque é sobre pássaros a porem ovos, por amor de Deus. Tem de ser bom. Quem é que inventa um jogo sobre pássaros a porem ovos? Isto tem de haver alguma coisa de boa no jogo. Foi uma mulher. Foi? Foi uma mulher que inventou o jogo, é verdade. Muito bem. E ganhou os prémios praticamente todos do ano passado. À conta da diferença que o jogo tem, né? Que tem algumas diferenças distintas. E é bom mesmo? Para mim é demasiado simples, sinceramente. Mas o jogo é bom, dentro da sua gama, acho que o jogo é bastante bom. Aquilo que faz bem feito, está bem feito. Mas não é o jogo que eu iria escolher para jogar como preferência. É assim, tem alguma complexidade, porque, por exemplo, aquilo não é mais do que os pássaros são cartas e tu pões as cartas e as cartas ativam de coisas em cadeia. Basicamente é isso. Por exemplo, pões este sempre que um certo tipo de pássaro entra em jogo dá mais um ovo, e aquele por cada 2 ovos dá mais comida, e o outro se tiver comida faz aquilo, pronto, basicamente. Olha, até te vou dizer uma coisa que me afastava de jogos de tabuleiro do tempo da minha loja e que agora com as novas tecnologias não me faz afastar tanto. No tempo da minha loja, eu quando trazia os jogos novos, eu é que tinha de ler as regras e tinha de explicar os jogos às pessoas. E eu odeio de alma ler livros de regras. Porque às vezes é complicado. E alguns estão mal hoje em feitos. dia existe o YouTube. Então em 5 minutos aprendes a jogar pelo menos o básico, depois vais tirar dúvidas ao livro de regras. Pelo menos o básico aprendes a jogar no YouTube. E acho que elimina aqui uma barreira que eu acho que existe a entrar nos jogos de tabuleiro. Os jogos às vezes são complicados de jogar. Sim. Essa é uma das principais dificuldades entre os jogos analógicos e os digitais. Sim. É que aqui não há um tutorial de acompanhamento, não há uma progressão. Sim. Tu levas com o jogo todo de uma vez, porque é complicado de digerir. Mas sim, é como dizes, agora o YouTube e outras plataformas, mas principalmente o YouTube, vieram permitir aprender rapidamente um jogo. Ou até conheceres o jogo, explorares o jogo sem o teres que comprar. O que também é uma vantagem, não precisas estar assim... Existe uma página qualquer que eu tenho subscrita que é as regras em 2 minutos ou em 3 minutos, ou logo que é. Sim. Assim. Ou seja, não é como antigamente, como os primeiros jogos que eu comprei,
Nós comprávamos, por exemplo, quando era na tua loja, olhávamos para a caixa e, olha, isto deve ser giro, vou comprar bonito. isto. Agora, Depois não... apanhava alguns barretos. Pois, é mal, né? Olha, isto não é o Sim. meu tipo de jogo. Sim. Agora não é assim, agora já temos a informação toda, é fácil. Também se perde um bocado do fascínio, não é? Da descoberta de uma coisa nova. Mas a informação está muito mais disponível. Ou então tens um Michael, conhece o Michael de Coimbra, Sim, sim, sim. tá? Em que chegas lá, eles têm uma série de jogos de tabuleiro na loja e perguntas ao Michael qual é o jogo, eu quero um jogo assim e assim, o que é que eu levo? E confias 100% na opinião dele. E não me tens iludido. Sim, Pronto, sim, sim. Ele sabe muitos jogos. sabe. Exato. Olha, Sim. foi ele que me vendeu o Love Letter uma vez. Eu queria um jogo para jogar na praia, Ok. simples. É esse. Pronto, Love Letter. É o Love Letter. E eu olhei para aquilo, uma princesa. Não, isto não pode ser bom, mas pronto, é o Michael a dizer, eu vou levar. E é muito bom. E tens o Love Letter agora com todas as edições e mais algumas. Pô, tens do Sim, Batman sim, e sim. tal. Tudo o que tu quiseres. Sim. Já tivemos aqui uma longa conversa, mas já deu para abordarmos aqui um bocado o Magic the Gathering e os jogos de cartas colecionáveis e depois fazer aqui alguns paralelismos com Uhum. os ditos jogos de tabuleiro e reforçando que são tudo jogos de hobby. Não estamos a falar de coisas assim tão estranhas. Elas Uhum. têm muitas coisas próximas e penso que já dá aqui para pelo menos fazer alguma introdução para quem queira saber um bocadinho mais e Tá aí, explorar um bocado obrigado mais este pelo mundo. convite. Obrigado eu por teres aceito. E Nada. vamos ver então agora os comentários do pessoal aqui ao vídeo. Depois manda-me o link. Sim, 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 Eu sim. vejo sempre quando tu mandas um vídeo, eu vejo sempre que está no ar. Portanto, vamos ver então as reações e vamos continuar a jogar. E presencialmente depois quando for Exatamente. possível, não é? Sim, exato. Sim, que eu quero jogar o site. Depois tens que ir lá aos E nossos braço encontros. também, um dia destes ensinas também a jogar braço. Tens que ir lá aos nossos encontros, então, Sim, quando voltarmos a fazer. está Então bem. vá. Tá, vai, Tchau, obrigadinho. obrigado. Tchau, abraço. Fica bem.